Cara, mas me deu uma sensação de que eu era o maior otário do mundo depois que eu fiz isso, cara. A sensação que eu tive que eu era o cara mais babaca que existia na face da terra. Eu voltei embora indignado comigo mesmo. Eu sou um trouxa. Eu sou um otário. Eu sou o cara mais Zé Ruela que existe no mundo. Como que eu fui perdoar esse cara? Como que eu fui confiar nesse cara? Como que eu fui fazer isso? Como que eu pude ter feito isso com os meus filhos, com o futuro dos meus filhos? Eu sou um babaca, eu sou um otário. Eu fiquei alguns meses com o sentimento de que eu era o maior otário que existia na face da terra. Mas eu não sabia que Deus estava trabalhando. E Deus estava operando, e Deus estava fazendo. E aquele golpe que eu levei me apertou demais. Então eu comecei a buscar muito a Deus. Aí passa pouco tempo, eu estou na minha loja. Final do mês um cheque desse cara ia vencer, que era 150 mil. Eu desço chorando da loja, eu tinha orado muito, Deus fala comigo. O pastor Antônio Cirilo, eu tinha posto um louvor dele, inclusive ele vai estar aqui na quinta-feira junto com a gente. E aí eu desço chorando, paro na porta da loja, vem uma senhorinha passando, ela passa, olha para mim e fala: menino, Deus vai soprar o teu nome, porque Deus tem se agradado do teu coração, daquilo que você tem feito. E ali começou as coisas a acontecer orgânico, natural, normal. Porque isso que a gente faz, um exemplo, eu tenho certeza que vocês estão impactados com o que vocês viram aqui. As vidas sendo transformadas. Isso aqui a gente faz há quantos anos, minha filha? 15 anos. Vem cá, minha filha, vem cá. Vem cá. Ó, senta aqui. Senta aqui. Conta um pouquinho da sua história para eles. Bom, há 15 anos atrás também eu me encontrava nessa vida de álcool, droga. Cheguei a beber álcool puro, né? Ficava 2, 3 dias vagando pelas ruas, sem comer, sem tomar banho. E aí eu fiquei na clínica, me recuperei, conheci Jesus. E o bispo e a bispa, eu falo que eles são meus pais, porque quando eu voltei para minha cidade, eu falei: e agora, o que vai ser de mim, né? Eles me acolheram, me abraçaram, ficaram 1 ano me buscando, me levando, fez meu casamento. Pastor Johnny é fruto desse projeto, né? Pastor Johnny veio, se recuperou na clínica dele lá em Monte Santo. Hoje, pela misericórdia, a gente somos pastores. E eu louvo a Deus pela vida Toma deles. conta disso aqui. A Janete, ela chegou a ficar pra rua, irmão. 3 dias, 4 dias virados. 5 suicídios. Tentou suicídio 5 vezes. Então, isso que a gente mostra hoje pro Brasil, a gente faz há 15 anos. Entendeu? Só que a gente não mostrava. E Deus, depois de vários acontecimentos, de várias dificuldades, eu acho que Deus resolveu falar assim: peraí, eu vou mostrar o que vocês fazem, o que vocês são de verdade, né? E eu entendo que é tudo guiado pelo Espírito Santo. Hoje eles moram aqui, cuidam de todo mundo. Todos esses meninos, eu tenho menino, porque a Bíblia diz que pela árvore, pelo fruto você conhece a árvore. Esses meninos moram aqui comigo, eu tenho menino que está comigo há 15 anos. E é uma luta. Eu tenho um cara aqui, o Cláudio, que mora no primeiro chalé, ele tem sido o maior desafio nosso, cara. Por quê? O cara está comigo há 6 anos e de um tempo para cá ele não pode sair, que ele bebe. E recai. E aí, irmão, o que eu faço com um cara que está casado, ele tem 3 filhos, os 3 filhos junto com a esposa, e ele mora aqui comigo, e eu ponho ele para fazer algum serviço, sai, ele recai. E aí? E aí? Aí eu chamei ele esses dias, dei uma catada nele, falei: mano, até quando eu vou ter dó dos seus filhos sem ser pai deles? Mas esse é o ministério. Cuidar. Falei com o pastor Antônio Cirilo, ele falou: cara, esse cara não adianta você jejuar por ele. Você precisa dar um jeito de pôr ele para jejuar. Para que o jejum quebre esse ciclo na vida dele. Entende? Então, o cuidar de pessoas, ele vai muito além daquilo que a rede social mostra. Vai muito além daquilo que as pessoas vê, daquilo que as pessoas enxergam o pastor que faz catira,
que faz carro, mas existe um propósito por trás de tudo aquilo. Existe algo que é muito maior. Amanhã eu posso não estar vendendo carro mais, mas deixar de cuidar de pessoas jamais vai acontecer. Porque esse é o nosso propósito de vida, entende? Eu admiro tanto esse trabalho porque lá hoje eu tenho um tio que é pastor e ele se recuperou numa clínica assim. Sim. Cristã também e hoje ele é um pastor exemplo lá na região. Curitiba. Ele se recuperou por completo. Há muitos anos, 15 anos já que não existe nenhum tipo de recaída. Deus tirou ele do zero, hoje ele é empresário, também mexe com os carrinhos dele, tem oficina, então eu admiro demais esse trabalho. Demais. Assim, irmão, a gente tem uma pegada com relação a isso que traz uma experiência muito grande. Porque o que a gente já viveu recuperando pessoas, às vezes tem muitos pastores que não viveu, não sabe. Vou dar um exemplo para você. Você já viu algum pastor proibir os outros de orar? De orar? É. Eu proíbo. Como foi de orar? Proíbo. Eu ensino o cara... Obrigado, minha filha. Eu ensino o cara a orar. Mas eu proíbo ele de orar. Eu ensino ele a ir orando devagar, aprendendo a orar. A Bíblia diz que Jesus, depois de 40 dias em jejum e oração, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para quê? Para ser tentado. Tem muita gente que se você deixar ele orar, ele não vai aguentar a tentação que vai vir depois. Isso é uma experiência riquíssima que só o tempo de casa de recuperação me trouxe. Você quer ver um cara que está bem há 2 meses, 3 meses dentro de uma casa de recuperação embora? Põe ele para fazer uma campanha de oração, sem ele estar preparado. Ele não vai aguentar. Ele vai embora, você vai perder ele vai para a rua. Então, eu proíbo a pessoa de orar, não no sentido de proibir de orar pela comida, não no sentido de aprender a orar para a hora de dormir, não no sentido de aprender a orar pelas coisas, mas eu proíbo uma pessoa que vem, conhece o evangelho agora, ela começa a caminhar e ela já quer entrar numa atmosfera diferente sem ela estar preparada para aquilo. Não vai funcionar, ela vai cair. A primeira proposta que o diabo fizer para ela, transforma essa pedra em pão, ela vai transformar. O que é transformar a pedra em pão? Trocar aquilo que é duradouro. Pedra fala de alicerce. Pão é perecível. É aquilo que hoje te dá um prazer na hora que você come, amanhã já está podre, não vale nada. Tem muita gente trocando um casamento concreto, duradouro, por aquilo, por um momento de prazer. Tem muita gente trocando um ministério que é duradouro por um momento de prazer. Quando você pega um recuperando, num processo de recuperação, e você coloca ele para guerrear guerras que a gente que está há anos na caminhada cava dentro de quarto, é a mesma coisa de você entregar ele de graça na mão do diabo e falar, leva para você. Então toda vez que os meninos meus chegam e falam assim, posso fazer uma campanha de oração? Espera aí, quem que vai? Vai fulano, bertano e cicrano. Não, esse aqui você pode levar, esse daqui você não leva, esse daqui você não põe. Isso é que você não põe. Ô pastor, eu estou tão bem, eu quero orar. Vou passar 1 hora, 2 horas orando. Não vai, irmão, não vai. Não vou deixar você fazer isso. Você já viu alguém falar isso? Faz sentido ou não faz sentido? O meu irmão, ele orava igual um maluco. Ele chegou a quebrar a cerâmica do quarto da casa dele de tanto orar. Em 13 de dezembro ele foi lá e recaiu. Fez a maior besteira da vida dele. Sabe por quê? Se matou. O que é... então escuta, nós estamos no assunto. O que ele fez a maior besteira da vida dele? Quando o diabo, ele transforma a pedra em pão, Jesus nem só de pão verá o homem. Depois o que ele fez? Levou Jesus pro lugar alto e falou o quê? Salta daí. Que está escrito, dar a ordem aos seus anjos, que eles vão te proteger, eles vão te catar. Jesus falou o quê?
Quando alguém quebra a cerâmica de orar sem estar preparado, ele salta. Ele não consegue resistir o diabo na hora que ele fala assim, pode ir que vai dar certo, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Ele não tem maturidade para aquilo. A maturidade não está em quebrar o piso de tanto orar. A maturidade está depois da oração, na hora de você aguentar o pau. Cara. É que nem o tanto de pastor que se vende, cara. O cara começa bem, uma benção, o ministério do cara é uma benção. Na hora que o dinheiro entra no negócio, o cara muda. O que é isso? Tá vendo as riquezas do céu? Tudo isso te darei esse processamento horário. O que tem de pastor vendido não está escrito, meu irmão. Por quê? O cara orou. O cara buscou. O cara jejuou. O cara fez o caminho certo. Só que ele não estava preparado para a hora da pancada. Mais importante do que a oração é você estar preparado para aquilo que ela vai trazer para você. Mas, pastor, então o que eu devo fazer? Porque um assunto desse ele deixa no ar. Então, o que a pessoa deve fazer? Ela deve se preparar. Se preparar como? Efésios 6:10. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Revestir é o quê? Orar? Não é orar? Não é só orar. Revestir não é só orar. Revestir é, primeiro, viver. Quem tem vida se reveste. A boa conduta te brinda. A boa conduta te protege. Revestir é comer bem, se alimentar da palavra, entender ela como ela é. Viver o evangelho genuíno, puro, que te liberta, te prende a princípios, mas te liberta de religiosidade. Revestir é o quê? Orar. Orar como? Orar quanto? Para quê? Por que eu estou orando? As perguntas devem acompanhar a oração. A oração sem propósito, a oração sem direção, a oração... Aí nós estamos falando de adoração. Existe uma diferença entre adoração e oração. Adoração é quando você entra adorando, elogiando, engrandecendo, enaltecendo, viajando, você fica chapado ali com Deus, você está adorando Ele é tudo para você. A adoração, aquele momento que você olha para o céu e você fala assim, Senhor, se alguém chegasse aqui hoje com a ciência na mão e me provasse que o Senhor não existia e falasse assim, é verdade, Ele não existe, mesmo assim eu ia continuar falando com o Senhor, de tão bom que o Senhor é, tão grande que o Senhor é. A adoração. Aí, então vem primeiro a vida, a conduta, depois alimento, depois do alimento, a adoração. Aí depois vem a oração. Tem gente que quer orar, mas não adora. Ora, mas não adora. Ora, mas não adora. A adoração ela deve vir antes da oração. Pergunto por quê? Porque é a adoração que chama a presença de Deus. E você vai falar com Deus na hora que Ele está na sua frente. Para você trazer Ele para a sua frente, você tem que adorar. Se você não adorar, você vai só ser um papagaio. Só pedir para ele. Você vai só falar. Por que seu irmão... que adianta? Quebrou o piso, cara, mas não aguentou. Na hora que o diabo levou para o lugar alto, falou, salta aí. Ele saltou, coitado, perdeu a sua vida. Nas guerras, adoração de antes. Adoração, os levitas adoração. Por que Deus matou Uzá na hora que ele estava levando a arca? Estava tudo certo, o caminho era fácil, tudo era mais rápido, mas Deus não queria daquele jeito. Tem coisas que tem que ser do jeito de Deus. Eu sou um dos únicos pastores no mundo que canta os hinos da congregação cristã. Por quê? Porque eu estudei sobre eles, eu gosto. Você sabe como é que é a oração na congregação cristã? Oração? É. Uma pessoa ora e as outras... Você sabe como é que é? Todo mundo dobra o joelho lá. Não é que nem a gente. Se a gente for orar aqui agora, nós vamos dobrar o joelho aqui, nós vamos começar, Senhor, meu Deus, meu Pai. Aí o irmão do lado vai começar, maravilhoso Deus. Aí o do lado vai começar, oh, Deus grande, poderoso. Aí a irmã vai começar, sim, Senhor, amém, glória a Deus. Senhor, visita a minha casa, todo mundo vai orando. Nós somos treinados desse jeito. Você sabe como é que é na congregação, não?
Congregação, todo mundo dobra o joelho e começa a adorar. Santo, oh, louvado é o teu nome. Eles começam a chamar primeiro. É a mesma coisa de alguém que está aqui, ó. Vem cá. Todo mundo fica de jeito, sabe os velhinhos, as velhinhas com véu? Eles estão ali, estão assim, ó. Vem cá. Vem cá. Aí eles ficam santo. Oh, adorado é o teu nome. Louvado é o nome do Senhor. Deus seja louvado. Quando ora, todo mundo fica em silêncio. O tonto aqui uma vez, fui visitar a congregação, não sabia. Na hora que eu cheguei, dobrei o joelho, estou vendo todo mundo, louvado seja o nome, Deus seja o nome, eu já abri o bico, Senhor, meu Deus, porque silêncio dentro da igreja, todo mundo. Eu falei, parar agora fica mais feio, voltar para cá fica pior. Chamei a lenha e fui, cara. Entendeu? Ele voltou atrás, o que isso foi? Não, eu orei. E aí eu não conhecia, não sabia quanto tempo tinha que orar, que eu não tinha. Orei uns 5 minutos lá. Cara, e eu vou te contar um segredo que você não vai acreditar. O ancião que estava atendendo esse culto nesse dia, ele chegou no final do culto, me deu um beijo, chorou, cara, junto comigo. Ele falou, que oração linda. Que oração linda. Entende? Então, eu entendi o seguinte, o Senhor, Ele reina, Ele está no trono e Ele precisa ser adorado. A adoração traz Ele. Depois da adoração. Então, aqui nós estamos em 80 pessoas aqui. E assim, eu estou vendo no semblante de vocês, enquanto vocês se apaixonaram por essa obra. Nós estamos em 80 pessoas. Então, aqui existe processo. A pessoa chega, primeiro, conduta. Não põe para orar. Conduta, caráter, vou conhecer a pessoa. Segundo, comida, Bíblia, vai ler, vai aprender o que é princípio. Terceiro, adoração. Adoração. Aí depois você começa a soltar o cara para orar. Porque aí ele já está entendendo, Porque olha só, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus estava cheio de adoração. É só falar nele, ó. Ele estava cheio de adoração. Ele olhou e a adoração encheu ele. Ele falou, nem só de pão viverá o homem. Mas viverá do quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. A adoração, ela traz isso para você. Se ele tá doido, ele vai comer. Ó, se prostrados me adorar, tirarei toda a riqueza do mundo. A adoração falou, não, a adoração que eu vivo é muito maior do que toda essa riqueza. Entendeu? E é isso, cara. Então a nossa vida ela é pautada nesses